Bem, eu já estou recebendo aqui algumas perguntas, já 3 pessoas mandaram suas perguntas aqui. Quero lembrar que você pode mandar pergunta pelo Facebook, facebook.com/Escola da Fé, ou então pelo e-mail do programa, que é escoladafé@cancionova.com. Tá bem? Daqui a pouco eu respondo essas perguntas aqui. Eu quero apenas fazer aqui um comunicado de que o Santuário do Pai das Misericórdias, que a Canção Nova acabou de construir, belíssimo, maravilhoso, amplo, ele não está concluído. E ele tem um custo de manutenção muito alto. Imagina você o que tem de eletricidade, o que tem de pagamento de som, de luz, não é brincadeira. Não tem ainda as portas todas laterais. Então, a Canção Nova pede que você continue contribuindo com a construção e a manutenção do Santuário dos Pais da Misericórdia. Foi construído num tempo rapidíssimo. Para você ter ideia, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida está sendo construída há mais de 50 anos e não acabou ainda. O Santuário do Pai da Misericórdia não deu 2, 3 anos, está pronto. Uma ginástica, porque muita gente doou ouro, muita gente doou dinheiro, graças a Deus. Então, vamos completar o santuário. E você que não conhece o Santuário do Pai, venha conhecer. É um dos santuários mais maravilhosos que existe no Brasil, pode ter certeza. E o povo brasileiro precisa. A Canção Nova recebe aqui 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Tem evento que chega aqui 100 mil pessoas, como foi, por exemplo, no domingo da Misericórdia. Gente, tinha cerca de 100 mil pessoas aqui nessa Canção Nova. Então, não pode fazer um santuário pequenininho para 5 mil pessoas. Ele cabe mais de 10 mil, cerca de 8 mil, 10 mil. Então, agora, isso custa caro, não é? Então, a Canção Nova pede que você ajude aí na manutenção, ajude em completar aí o santuário. Bom, eu queria mostrar aqui rapidamente alguns livros. Eu tenho trabalhado, tenho buscado, além dos livros que eu escrevo, tenho buscado livros antigos de alta espiritualidade. Um livro maravilhoso, maravilhoso, que eu já li há muito tempo, agora nós publicamos essa semana, A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas. Quem escreveu foi José Tissot, um padre que já morreu há muito tempo, mas o que ele fez é uma monografia em cima dos ensinamentos de São Francisco de Sales, doutor da igreja. Como você tirar proveito das suas falhas, a sua preguiça, não é? O seu, não sei, seu mau humor, a sua maneira de comer muito, ou de dormir muito, ou de xingar os outros, ou de falar. Como você pode tirar proveito das suas falhas para você melhorar? É uma verdadeira catequese de santificação, baseada em São Francisco de Sales. Tornar a vida amável, Padre Francisco Fausto. Padre Francisco Fausto é um padre que tem 83 anos, espanhol, veio para o Brasil há mais de 50 anos, e é um formador de casais, um formador de jovens, um padre maravilhoso. Eu já fiz até entrevista com ele, Canção Nova já tem entrevista com ele. Hoje mesmo eu vi no site da Canção Nova, no portal, uma entrevista com o Padre Francisco Fausto. É o autor desse livro, e autor de outros livros. Tem aqui, por exemplo, um outro livrinho dele também, deixa eu ver se eu acho aqui, Para Estar com Deus, também é do Padre Fausto, e ele tem mais livros dele aí, são muito bons. Bom, A Prática da Humildade, escrito pelo Papa Leão XIII, a humildade é uma das virtudes mais importantes que nós precisamos ter. Bem-aventurados que têm fome, fome de Deus. É um padre alemão também que já morreu, Richard Graf, famosíssimo, não é? O mistério da nossa conformidade com Cristo. São Paulo diz, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, ou seja, sermos outro Cristo. Como é que a gente adquire o rosto de Cristo, o sentir de Cristo, o amar de Cristo? Como aquela música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sentir o que Jesus sentia, viver como Jesus viveu. Este livro nos leva pela mão. Todos esses autores já morreram há muito tempo, né? Eu gosto de recomendar, por exemplo, também um outro livro, Construir o Homem e o Mundo, que o Padre Jonas sempre recomendava para nós, né? Do Michel Coac, que também já morreu. O Breviário da Confiança. O dia que eu mostrei esse livro para o Padre Jonas disse, nossa, quando eu era seminarista em Lavrinhas, eu li o Breviário da Confiança, do Monsenhor Ascânio. É o melhor livro que eu conheço sobre o sofrimento.
Nunca li nada igual. É uma coisa impressionante. Então, esse trabalho, as pessoas, inclusive, têm me mandado alguns livros antigos. Né? Hoje mesmo eu acabei de receber aqui, né? Gli Scritti, né? Da Venerável Gertrude Comonsoli. Né? Está em italiano ainda, né? As pessoas pedem que eu mande traduzir, que eu publique. Não é muito fácil não, sabe? Mas na medida das possibilidades, porque essa literatura antiga de alta espiritualidade nos eleva, né? Então isso faz muito bem para a gente. Bom, vamos aqui as perguntas. O Josiel Assis, pelo Facebook, pergunta o seguinte: uma confissão é válida sem uma penitência dada pelo confessor? É válida. O confessor deve dar uma penitência. O que é a penitência? A penitência é alguma coisa que o penitente deve fazer para ele deixar de cometer aqueles pecados que ele está cometendo. Então, por exemplo, se o penitente diz assim: padre, eu sou muito guloso, eu como muito. Então o padre vai dizer assim: eu vou te dar uma penitência, você vai diminuir a comida sua. Entendeu? A penitência é fazer com que a pessoa faça alguma prática para deixar o pecado que ela está cometendo. Ai, padre, eu vejo muito vídeo pornográfico. Então, meu filho, você vai ficar uma semana sem ligar o computador, para você parar de ver vídeo. Entendeu? Quer dizer, é mais ou menos isso. Mas veja bem, o padre deu absolvição, a pessoa está perdoada. Se o padre deu penitência ou não deu penitência, mandou rezar o ato de contrição ou não mandou rezar o ato de contrição, se você confessou os pecados, não escondeu nada, e o padre deu absolvição, acabou. Entendeu? Manuel Lima pergunta pelo Facebook: já comunguei várias vezes sem me confessar. Não tem problema, a gente pode comungar várias vezes sem confessar. Me confessava quando apenas estava com a consciência pesada. Isso é correto? É correto. Exatamente. A gente deve confessar quando a consciência pesa. E aí é um sinal de pecado mortal. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, doutor inclusive de moral, né? Santo Afonso de Ligório dizia assim: quando é que você comete um pecado mortal? Quando a consciência bate. Ele fala: você sabe quando você cometeu um pecado grave, porque você fica incomodado. É a hora de confessar. Entendeu? Então não precisa confessar em todas as comunhões, não precisa. Tânia Dantas: quais são os pecados mortais? Ô Tânia, não tem uma relação assim de pecados mortais. A igreja diz que os pecados mortais são pecados que ferem os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não vou na missa domingo, não, porque eu estou com preguiça. O catecismo da igreja diz que é pecado grave. Se você, por preguiça, não vai à missa, ou no sábado à tarde, à noite, ou no domingo, preguiça, você comete um pecado grave. Então você deve confessar, se arrepender, ter a contrição, né? O arrependimento, e confessar para depois você poder comungar nas outras missas. Está no catecismo da igreja, não estou chutando não, está escrito aqui. Eu não brinco com essas coisas não, só falo o que está escrito aí. Tá? Então, um pecado, por exemplo, de masturbação, um pecado de adultério, um pecado de fornicação, um pecado, não sei, desejar a mulher do próximo, é pecado grave, então tem que confessar. Os pecados que ferem os 10 mandamentos, né? Não usar o nome de Deus em vão. Você fica brincando com o nome de Deus, fazendo piada com o nome de Deus, ou com os santos, peraí, não usar o nome de Deus em vão. Toda a terceira parte do catecismo é sobre a moral católica. Então, o que o catecismo faz na terceira parte? Ele pega os 10 mandamentos e aponta nos 10 mandamentos o que fere os 10 mandamentos, ou seja, o que é pecado. Então, eu aconselharia você a estudar a terceira parte do catecismo. Bom, eu gravei um vídeo, vou aproveitar para mostrar aqui, eu gravei um vídeo sobre o catecismo da igreja. São 40 horas, não é vídeo não, desculpa, é CD. São 40 horas gravadas em CD para você conhecer o catecismo. E lá tem toda essa terceira parte da moral católica. Ok? Essas 4 coleções aqui de CDs gravados é de aprofundamento religioso. Um é sobre
a Bíblia, são 100 horas explicando os livros da Bíblia, os 72 livros. Um sobre a história da igreja, de 2000 anos, século por século, são mais ou menos 100 horas de gravação. Não é? Eu levei 3 anos para fazer isso. Não é? E um curso de 25 horas sobre a família, pegando desde o namoro até a viuvez. Esses cursos são cursos, não é uma palestra de 1 hora, não. Para você usar aí 6 meses, não sei, entendeu? É para a gente ter esse aprofundamento. Porque a vida espiritual, gente, é como uma árvore. A árvore, se ela cresce para cima, ela tem que crescer para baixo. Aprofundar, ter raízes, para poder tirar nutrientes do solo e ter estabilidade. Senão o vento derruba. Se não chega na seca, não vem água do céu, ela tem que tirar a água da terra. Mas se as raízes não forem profundas, não chega nos lençóis freáticos. Entendeu? É a vida espiritual. Se a gente não tem aprofundamento, a gente morre espiritualmente. Entende? Bom, então, está aí. Hector James pergunta o seguinte: para que serve a confissão comunitária? Eu vou falar disso, o Hector, num próximo programa, não sei se hoje vai dar tempo, se aparecer. A confissão comunitária, diz o Catecismo da Igreja, é para casos especiais. Está aqui no parágrafo 1483, eu vou fazer um flash rapidamente assim para explicar aqui para o Hector. O 1483 explica o que a Igreja fala sobre, em casos de necessidade grave, presta bem atenção na palavra grave, pode-se recorrer à celebração comunitária com a confissão e absolvição gerais. Esta necessidade grave pode apresentar-se quando, primeiro, há um perigo iminente de morte, sem que os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente. Um navio está afundando, um avião está caindo. Então, o padre dá absolvição comunitária para todo mundo, não vai dar tempo de ele atender um por um. O padre Paulo me disse que um dia estava vindo de Cuiabá para São Paulo, o avião deu uma pane feia na turbina, deu fogo numa das turbinas, ele levantou já pronto para dar absolvição comunitária. Só que ele percebeu que o piloto conseguiu estabilizar o avião e ele esperou mais um pouquinho. E o piloto conseguiu pousar. Então, ele não chegou a dar. Então, é um caso desse, um caso grave. Depois, o Catecismo diz aqui: a necessidade grave pode também apresentar-se quando, tendo-se em vista o número de penitentes, não havendo confessores suficientes para ouvir devidamente as confissões individuais, num tempo razoável, de modo que os penitentes, sem culpa de sua parte, se veriam privados, durante muito tempo, da graça sacramental ou da Sagrada Eucaristia. Então, um padre, por exemplo, que tem ele tem uma paróquia e tem várias capelas, vai numa capela longe, acontece muito isso no Brasil, e às vezes ele passa o dia inteiro lá, não dá tempo de confessar todo mundo, e ele vem embora, e só vai voltar ali depois de 3, 4 meses. Então, o que acontece? O pessoal fica sem confissão e sem Eucaristia, então aí ele pode dar uma confissão comunitária. Agora, vejam o que o Catecismo diz. Nesse caso, os fiéis devem ter, para a validade da absolvição, o propósito de confessar individualmente seus pecados graves no tempo devido. Ou seja, quem recebeu a confissão comunitária tem que ter o propósito de fazer a confissão individual quando puder. Entenderam? Para que seja válida a confissão comunitária. Compreenderam? Então, se ele recebeu uma confissão comunitária, ele fica obrigado, assim que puder, a uma confissão individual. Bem, aí ele coloca aqui o seguinte: um grande concurso de fiéis, por ocasião das grandes festas ou de peregrinação, não constitui caso de tal necessidade grave. Então, eu vou numa peregrinação em Aparecida, chego lá, não consigo confessar, eu vou receber confissão comunitária? Não, senhor. Por quê? Porque você pode confessar na sua paróquia. Está bem claro aqui, um grande concurso de fiéis,
por ocasião das grandes festas ou de peregrinação, não constitui caso de tal necessidade grave. Infelizmente, o que a gente nota? Nota que muita gente faz isso. Peregrinação, vai todo mundo lá, não dá tempo de confessar todo mundo, então vem cá, vamos dar uma confissão comunitária. Não pode. De acordo com o Catecismo, com o Código de Direito Canônico, não pode. Por quê? Porque o peregrino, ele pode confessar na cidade dele. E não tem perigo de morte. E ele não vai ficar muito tempo sem absolvição e sem a confissão. Sabe, gente, eu estou colocando essa coisa com essa clareza, porque nós temos que ser fiel à igreja. Isso aqui não é um documento para seguir quem quer. Não, isso aqui é obrigatório. Obrigatório. Santo Agostinho dizia, na essência, a unidade. Na dúvida, a liberdade, em tudo, a caridade. Aqui não tem dúvida. Aqui é o que a igreja nos ensina perfeitamente. Bom, uma pessoa que pediu para não ser identificada, a gente respeita, é uma pessoa lá do Piauí, ela pergunta o seguinte: o que devo fazer para me confessar sempre do mesmo pecado? O que você deve fazer é confessar sempre o mesmo pecado. Se você comete o mesmo pecado, tem que confessar o mesmo pecado. Se você estiver lutando contra o pecado, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Né? Isso acontece muito. Tem até uma piada que um padre contou para mim essa piada. Quer dizer, ele disse que, né, um padre foi com seu seminarista lá na praia nadar, daqui a pouco um seminarista começou a se afogar lá no meio do mar, e o seminarista: padre, eu estou afogando aqui, me dê perdão dos meus pecados. Padre, quais são os seus pecados, meu filho? Os mesmos. Tá bom, meu filho. Padre, qual é a penitência? A mesma. Né? Quer dizer, é claro que isso é uma brincadeira, mas para mostrar o quê? Nós, às vezes, repetimos o nosso pecado. Parece que às vezes a gente tem pecado de estimação, né? Estou cansado de ver jovens chegar para mim e dizer assim: não aguento mais confessar para o padre que eu caio na masturbação. Eu digo: confessa, meu filho. Você não toma banho todo dia? Toma banho todo dia, a confissão também. Jesus disse o quê? Pedro, não é para perdoar 7 vezes só, não, é 70 vezes 7. Se a gente estiver lutando contra o pecado, aquilo que Jesus diz, vigiai e orai. Se você tenta vigiar e se você ora, mas você cai, volta e confessa. Porque a confissão, gente, não é só para perdoar o pecado. A confissão é para dar força espiritual para a gente. Quando eu percebo que eu estou ficando fraco espiritualmente, que a tentação está querendo me derrubar, imediatamente eu vou me confessar. Por quê? Porque eu sei que a confissão restabelece a minha força. E restabelece mesmo. Entenderam? É um conselho que eu dou. A hora que você perceber que você não está aguentando a tentação, é porque o bicho está te apertando. E se o bicho está te apertando, é porque você deu espaço para ele. E se você deu espaço para ele, é porque você está na iminência do pecado, ou já pecou. Então corre para a confissão. Entenderam? É isso. É isso. E eu peço aos padres da igreja, aos queridos padres da igreja, que pelo amor de Deus, abram nas suas agendas, no seu tempo para o povo confessar. Que eu não posso confessar com um médico, eu não posso confessar com um psicólogo, eu não posso confessar com o meu vizinho, eu só posso confessar com o sacerdote da igreja. Para mim, a atividade mais... Para mim, não. O Catecismo da Igreja fala isso, o Código de Direito Canônico fala isso. Quais são as 2 atividades mais importantes de um sacerdote? Ou melhor, as 3 atividades. Celebrar os sacramentos, pregar o Evangelho. Celebrar o sacramento. Qual é o sacramento que o sacerdote tem? Confissão e Eucaristia. O batismo não é toda hora, mas confissão e Eucaristia. Né? E pregar o Evangelho. Claro, na homilia está sempre... Então, eu como leigo, o amor profundo que eu tenho ao sacerdote, que durante meus 60 anos de vida religiosa, né, desde que eu fiz a minha primeira comunhão até hoje, eu sou gratíssimo aos sacerdotes que me confessaram. Eu costumo dizer que eu nunca fui maltratado numa confissão. Nunca um sacerdote numa confissão
me disse assim, olha, eu estou decepcionado com você, né? Tem padre que eu vou confessar, o padre fica meio, mas é o professor Felipe. Teve um padre que falou para mim, se eu posso te dar algum conselho, mas padre, como posso, padre? Aqui eu sou penitente, o senhor é o padre, o senhor tem que chorar o rei em mim, padre. Mas não, é aquela delicadeza, aquele amor. Sabe, a confissão é como Jesus que põe a ovelhinha aqui no braço e traz de volta para a casa de Deus. Então nós não temos que ter medo, de jeito nenhum. Bem, a minha querida Fernandinha já anunciou aí que o tempo acabou, né? O programa chegou ao fim. Paciência, semana que vem a gente volta com calma, conversar sobre tudo isso aí, bem devagar. Eu quero só terminar o programa relembrando que o Dr. Scott Hahn vai estar aqui na Canção Nova do dia 15 a 17 de maio. Vai ficar só 3 dias no Brasil. É a primeira vez que ele vem. Sabe Deus quando volta. Então, eu gostaria que vocês, inclusive, divulgassem para as pessoas, nas paróquias, nos grupos de oração, porque eu quero ver se gravam um programa de Escola da Fé com ele, se houver tempo. Bom, gostaria de terminar mostrando esses 3 adesivos que são iniciativa minha. Primeiro, esse belíssimo rosto de Cristo, né? Tem o Salmo 66, 2, que diz assim, que Deus te dê a sua graça e a sua bênção e a sua face resplandeça sobre nós. A face de Cristo. Põe essa face no seu carro. Esse aqui é um adesivo. Não sei, pregar na sua mesa, pregar na vitrine da sua loja. Sabe, tem aquele que não gosta de nós, tem medo desse aqui, foge dessa face. Eu me lembro que um dia nós estávamos rezando com uma pessoa que estava endemoniada. Uma das pessoas mostrou para ela, você conhece esse daqui? A pessoa ficou enfurecida, queria pegar e rasgar isso daqui. Você conhece esse daqui? Aquele que estava na pessoa ficou enfurecido. Bem, esta é outra face que espanta o mal. Nossa Senhora, também é um adesivo de você pregar no carro, aqui na Canção Nova tem. E eu mandei fazer esse adesivo aqui. Por favor, não corra, não mate, não morra, porque nós somos todos irmãos. Gente, está morrendo muita gente no trânsito, pelo amor de Deus, não pode. É muito carro nas ruas, é muita gente nervosa, né? E aí é briga, é morte. Então, pelo amor de Deus, não corra, não mate, não morra, nós somos irmãos. Quem sabe se a gente diminui um pouco esse número de mortes. Muito obrigado a vocês que vieram. Quero pedir aos padres que estão nos acompanhando, ou diáconos, ou quem sabe até algum bispo, que nos dê a sua bênção. O Salmo diz, o Salmo diz, 66, 2, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e a sua face resplandeça sobre nós. Por esta bênção dos sacerdotes, desça até nós todos a graça de Deus essa noite. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram aqui ao Auditório Canção Nova e vocês que acompanharam nas suas casas. Até o próximo programa, se Deus quiser.